Temos aqui como convidado nosso amigo Carlos Ribeiro, do canal Carlos Me Explica Isso, que vai nos falar tudo sobre a sua história dentro desse trabalho maravilhoso, que é homenagear as pessoas ente queridas que já nos deixaram. Carlos, só para nossos ouvintes terem uma noção de quem se trata essa figura que está honrando o nosso programa de hoje, eu vou dizer, Carlos Ribeiro, influência digital, é psicólogo, nascido em Xique-Xique, bairro de Pedrinhas, casado e pai de 2 meninas. Conta em suas redes sociais com mais de 1 milhão de seguidores, onde mostra suas viagens pelo Brasil, gravando túmulos de famosos e anônimos para contar suas histórias de vida. Formado em filosofia, gestão em logística e psicologia. Pós-graduado em saúde mental e luto. Interessante. Já esteve em mais de 1000 cemitérios e por esse trabalho criou laços com muitos familiares. Como é que tudo isso começou? Como é que uma pessoa jovem como você, que poderia ser influencer digital de outras áreas, foi logo lidar em visitar cemitérios? Eu, por exemplo, que morro de medo. Eu não vou a cemitério, eu não vou a velório. Eu tenho uma dificuldade muito grande. No máximo que eu faço é esperar algumas semanas se passarem e visitar as famílias. Mas no momento ali, eu não consigo. É coisa já de algum tempo. Primeiramente, eu queria desejar um bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui junto com vocês. E a minha história, eu comecei a gravar por tentar entender essa questão sobre a morte, sobre o que é o luto. É algo que nós não nos sentamos à mesa para falar sobre a morte, nós falamos sobre futebol, religião, política, mas sobre a morte dificilmente a gente fala sobre isso. E quando é para falar sobre a morte, as pessoas batem na mesa e falam isola, né? Tem aquela questão toda. Então eu resolvi, de alguma forma, estar tentando mostrar a morte com outra visão, para que as pessoas entendam de outra forma. Nós não aceitamos a morte, ninguém aceita quando descobre que alguém faleceu, independente de ser jovem, idoso ou não, sempre é um choque quando alguém parte. Mas eu tento mostrar a morte de uma forma que as pessoas possam ver a vida de uma forma diferente. E vendo a vida de uma forma diferente, valorizar mais cada dia, cada momento, cada respirar que ela tem. Sempre gostei de tentar entender a história das pessoas que viveram aqui entre a gente. Que nem muitas pessoas, quando entram em um cemitério, você olha uma placa ali com a foto da pessoa e a data de nascimento e falecimento, você já começa a fazer a conta para tentar entender quanto tempo viveu aquela pessoa e tenta conhecer a história daquela pessoa. Então, através disso, eu tive essa inspiração de iniciar esse trabalho. E o primeiro túmulo que eu gravei foi o túmulo de um ator da Globo, né, o Domingo Montanher, que ele morreu afogado no Rio São Francisco, né, quando ele estava nadando com a Camila Pitanga. E aí eu gravei esse primeiro vídeo e aí eu falei, vamos em frente. Esse vídeo bombou nas redes sociais e continuamos gravando. E hoje a gente já viaja o Brasil inteiro gravando todo o túmulo de famosos que o pessoal pede, não tem condições de viajar até o lugar para visitar, a gente grava e mostra através das redes sociais. E nós temos vídeos que batem mais de 1 milhão de visualizações. Você que já tem quase 200 mil, né, seguidores no YouTube, não é? No YouTube está chegando essa semana em 200 mil, no Facebook a gente está chegando em 500 mil, e aí tem TikTok, Quai, tem várias contas aí. Então, dessas pessoas famosas que você já filmou, já difundiu as informações, qual que você destacaria como uma história interessante para você contar aqui? A exemplo dessa de Senna. Olha, sobre o Senna, eu me lembro onde eu estava também, né? Eu estava com meu pai assistindo. Tá vendo aí? No sofá, todo mundo lembra desse momento. E é interessante do Senna porque quando é aniversário da morte dele, dia 1º de maio, eu estive esse ano no cemitério, passei o dia inteiro lá. Morumbi, né? É isso, distribuindo chaveiros, que eu fiz chaveiros, que era o capacete do Senna, e distribuí para as pessoas que estavam lá, mais de 500 chaveiros. Distribuímos todos, porque mais de 2.000 pessoas visitaram o túmulo dele nesse dia. E os pais levam os filhos de 1, 2, 3, 4, 5 anos e transmitem para os filhos quem era o Senna e o que o Senna representa ainda até hoje. Ele representa muito. E o Senna é considerado para o Brasil como um herói, porque
a história dele não acaba com a questão da morte dele, porque as pessoas vão transmitindo de geração em geração, e com certeza isso vai acontecer muito, porque as pessoas, quando viam o Senna correndo, se sentiam mais brasileiros ainda. Então, ele é uma pessoa que eu levo muito assim, como um exemplo de história a ser difundida, e também, entre as mulheres, eu vejo muito a Hebe Camargo. A Hebe Camargo, que está sepultada no cemitério Getsemane, lá em São Paulo, porque ela não ligava para essa questão de classe social. Uma mulher muito rica, muito poderosa, mas que ela, de certa forma, tratava todas as pessoas da forma que elas merecem. Tratava todos de forma igual. Certo. E essas visitas suas a cemitérios, vendo essas histórias dos falecidos, já lhe ocorreu alguma vez algum episódio sobrenatural que você não tivesse explicação, digamos, real para o que aconteceu? O pessoal sempre faz essa pergunta, né? O que já aconteceu comigo, em algumas vezes, que nem eu já entrei em cemitérios que não tinha ninguém no cemitério, coveira, não tinha ninguém, e procurando o túmulo ali, tentava encontrar algum túmulo e não localizava. Teve uma vez que eu até liguei para minha esposa e falei, isso está difícil de achar, eu queria fazer tal, de um casal que teve um incêndio, eles foram sequestrados, e o criminoso ateou fogo no carro do casal com o filho. Só que o que eles fizeram? Conseguiram tirar o filho, o menino saiu correndo, se escondeu no mato. Só que o casal faleceu nesse incêndio do carro, né? E eu no cemitério inteiro, rodando o cemitério, procurando o túmulo e não encontrava. E eu falei, não, vou embora. Mais de 1 hora procurando, não acha um coveiro, dia de domingo, vou embora. Aí liguei para ela e falei, tô indo embora, não tô achando não, e não tem como. Quando eu ia saindo do cemitério, alguma coisa falou, volta. Eu falei, cara, vou dar mais uma olhada. O cemitério imenso, o corredor que eu entrei procurando, eu fui olhando, parei de frente ao túmulo dessa pessoa. Alguma coisa falava, é aqui. E quando eu olhei, estava a foto do casal lá no túmulo. E isso é algo que eu considero assim fora do comum, porque seria impossível conseguir localizar se não tivesse alguém ali falando, vai por aqui, olha ali que você vai encontrar. Carlos, entre esses cemitérios que você... São mais de 1000 que você já visitou. Qual desses homenageados que você sentiu ao visitar lá o cemitério tinha uma quantidade maior de pessoas? Havia, assim, um luto ainda presente? De todos esses, qual que você sentiu mais? Eu vou citar 3 que sempre que eu vou visitar, tem muitas flores, vasos de flores, as pessoas colocam cartas, colocam fotos em homenagem a essas pessoas, na memória dessas pessoas. E também uma forma de respeito pelos familiares, né? O Senna, em São Paulo, no cemitério Morumbi. O Cristiano Araújo, que está no cemitério Palmeira, em Goiânia. O cantor. E Paulo Sérgio, no cemitério Caju, lá no Rio de Janeiro, também. 3 túmulos que eu vejo que tem muitas visitas e as pessoas sempre estão juntas fazendo homenagens para esses 3 artistas. E você citou 3 exemplos assim, maravilhosos, pessoas muito queridas, cada um, né? Assim, na sua área, mas o Paulo Sérgio também era cantor. Isso é forte demais. Eu vou entrar no lado espiritual da coisa. Você entende que essas pessoas, independentemente da religião, é uma crença sua, absoluta sua. Você acredita que as pessoas partem e elas ficam entre nós, por aqui, nos observando? Olha, eu eu acredito que sempre há um laço, né? Sempre há uma ligação entre as pessoas que partiram e nós que ficamos, né? É que nem muitas pessoas falam comigo, Carlos, mas fulano já morreu, por que você vai manter viva a memória dessa pessoa, vai contar a história dessa pessoa? Independente de qualquer coisa, de religião, que nem você falou, de credo, crença, sempre nós vamos estar em contato com os nossos antepassados, pessoas que conviveram conosco ou não. Porque eu acredito que quando você mantém essa pessoa viva na sua mente, no seu coração, ela se faz sempre presente. Então, por que não preservar a memória dela
contando a história dela e passando de geração para geração. Imagine você ter seus filhos e nunca compartilhar com seus filhos quem foi o seu pai, que muitas vezes foi um exemplo para você e eles não conheceram, e apagar a história dele totalmente. Então, acredito que sempre há necessidade de ser contada a história dessa pessoa. E nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre a gente sente como se alguém que a gente ama está ali do nosso lado. Muitas pessoas, na psicologia, a gente fala sobre essa questão do ser sensitivo à presença de quem nós amamos. Que nem você perdeu um filho, de repente você está em casa, você sente um cheiro, que é o cheiro do seu filho, um perfume que ele usava, escuta um barulho, ouve a voz daquela pessoa, sente a presença daquela pessoa. Então, acredito que há esse laço, essa ligação, e nós nunca estaremos sozinhos. Ele já ajudou na recuperação de muitos cemitérios aqui no Brasil, inclusive o de Xique-Xique, viu? Que foi através do cemitério, do trabalho, do vídeo que ele fez sobre o cemitério de Pedrinhas, 3 anos atrás, mais ou menos, né? Atrás. Ontem fez 3 anos. Que estava ruim, e na época mostrou umas imagens nada bacanas, não foi legal. Eu lembro que falei com um dos vereadores, que por sua vez apresentou algumas indicações, com o intuito, né, de que fosse reformado. E finalmente foi reformado. E ficou bonito. Eu soube até que você hoje vai jogar esse vídeo, não é? Acho que para tarde. Fala um pouco, Carlos, sobre o que você vê hoje no cemitério das Pedrinhas. Eu, há 3 anos atrás, estive lá gravando, né? Porque eu tenho 2 avós e tenho 2 tios sepultados nesse cemitério, né? Aí o pessoal falava, Carlos, você grava alguém da sua família contando a história e tal. Aí eu estava em Xique-Xique, eu falei, não, vou contar a história da minha família no cemitério das Pedrinhas. E há 3 anos atrás, completou ontem, eu gravei um vídeo. Só que quando eu cheguei no cemitério, os muros todos quebrados, o mato batia na cintura e dificilmente você conseguiria encontrar um túmulo ali. E a capela do cemitério tinha pegado fogo há mais de 1 ano e não tinham feito mudança nenhuma, tinham pegado fogo. Aí eu falei, não, vamos esperar para ver se muda essa situação, né? E com a ajuda do nosso amigo Edilson aí, ele conseguiu entrar em contato com o pessoal e ele mandou para mim, olha, Carlos, estão reformando o cemitério das Pedrinhas. Eu falei, opa, então vou para Xique-Xique e vou gravar novamente. E eu gravei novamente, e hoje, às 6 horas da tarde, às 18 horas, vai estar no ar o vídeo mostrando como ficou o cemitério das Pedrinhas. Mas eu já antecipo que não se encontra mais mato no cemitério, agora tem um portão, os muros foram todos reformados e pintados, e fiquei muito feliz com a nova capela do cemitério, uma capela muito bonita, muito bem feita, e hoje vai estar no ar aí para o pessoal estar acompanhando e vendo essa mudança aí, né, que foi feita pela nossa prefeitura, que realmente abraçou essa questão do cemitério. Porque eu cito no primeiro vídeo que eu gravei que o cemitério estava abandonado porque, infelizmente, quem morre não vota. Eu ia comentar isso. Só que eu gostei do que você disse naquele momento. E que os políticos deveriam lembrar, naquele momento, que essas pessoas que morreram, eles têm familiares, e os seus familiares votam, né? Então, foi algo que foi feito com muito carinho e muito respeito, e o cemitério está perfeito. Carlos, isso que você disse naquele momento, achei bastante importante. Porque, realmente, as pessoas morrem, mas fica filho. Fica, muitas vezes, até o avô, que ainda vota. Tem os sobrinhos, muitas vezes, grandes eleitores. E na situação que se encontrava o cemitério das Pedrinhas, não estava legal aquilo. Não estava. Talvez naquele momento houvesse outras prioridades. Mas fato é que o tempo passou. E graças a esse vídeo seu, foi possível. Então, digo aqui a público Xique-Xique, agradeça Deus em primeiro lugar, mas agradeça a Carlos Ribeiro, que teve a ideia de fazer esse vídeo, mostrar para todo o Brasil. Xique-Xique viu, todos viram, se sensibilizaram, aplicações, o prefeito se sensibilizou, logicamente com muitas prioridades que havia, mas entendeu que estava na hora de fazer essa reforma do cemitério. Uma questão muito importante isso aí, porque Xique-Xique ainda tem essa tradição que é um pouco ultrapassada, né? De velar os entes queridos dentro de casa, independente da causa da morte. Seja afogamento, assassinato, levam o corpo e velam na sala das casas.
algo que já não acontece em outros lugares. Por isso que são construídas capelas no cemitério, para que haja o velório ali e já haja o sepultamento, que além de ser uma forma mais higiênica também, é algo mais que não deixa aquele trauma para os familiares. Imagina uma casa cheia de criança, tá velando um corpo na sala e de repente fica aquele cheiro dentro da casa e você leva o corpo para o cemitério. Então é uma forma higiênica que vários lugares já têm capelas próprias para realizar os velórios. Tá vendo aí? E você falou algo muito interessante, essa questão da higiene, do cheiro, daquele odor. Sim. É diferente. É Não é diferente. como, gente. Uhum. Eu não consigo imaginar, por exemplo, onde eu assisto televisão, que conversa, e vou ficar lembrando a vida toda que não teve um momento ali que estava lá um caixão, uma pessoa morta, sendo que poderia haver um outro local para isto. Isso. Que é uma forma até da dor que fica na gente, lógico, diminuir. Claro que não vai zerar. Mas quando nós perdemos um ente querido, o tempo vai passando, mas a dor ela continua, as lembranças, não tem como, né? Principalmente quando são os mais próximos, os pais, os filhos, os irmãos, não é? São bem doloridos. Quando eu vou gravar as homenagens, eu sempre tento me colocar no lugar de um familiar. Me colocando no lugar da família, você passa a entender o processo de dor, de luto que aquela família está vivendo pelo que passou pelo seu ente querido. Nós nunca estamos preparados para a morte, independente da idade, do sexo, se foi uma causa natural, se foi por doença, você nunca está preparado para a morte. Mas quando é alguém que teve a vida interrompida por outra pessoa, ali você fica aquele sentimento de querer justiça com a prisão de quem cometeu tal fato, e também você sente indignação da família, que teve a vida interrompida de alguém que poderia estar vivendo e usufruindo da liberdade dele de estar construindo um futuro para ele e para os seus familiares. Então, quando é alguém que tem a vida interrompida por outra pessoa, realmente dá um sentimento maior de tristeza do que alguém que faleceu de uma causa natural. Ah, fulano estava dormindo, faleceu, teve um infarto, faleceu. É uma coisa. Você sofre, mas o sofrimento é diferente, porque a morte de outra pessoa foi causada por terceiros. Edilson, só gostaria de fazer a participação do pessoal que está aqui no YouTube e dizer que a participação de Namastê, gratidão, titulado Bora Brasil. Ele fala aqui, Bora Brasil fala, como foi a primeira vez gravando no cemitério? Olha, o primeiro túmulo que eu gravei foi o Domingo Montanher, né? E na primeira vez que eu gravei, era ainda sem experiência nenhuma, eu queria apenas contar a história daquela pessoa e manter viva a memória dele, né? Porque vocês lembram que quando o Domingo Montanher faleceu, surgiu uma polêmica com relação ao nome dele, né? Está tomando banho no Rio São Francisco com a Camila Pitanga, e nessa época as pessoas só atiravam pedras nele, né? E esqueceram de ver as coisas boas que o Domingo Montanher, que era um ator da Globo, né? Estava fazendo a novela Velho Chico. E as coisas boas que ele havia feito. O cara era pai de família, 3 filhos, casado. Tinha um circo, onde com um amigo dele, eles dois eram palhaços e dono do circo, ele ajudava crianças carentes, todo mês com cesta básica para essas famílias, e ensinava a arte do circo para essas crianças. E as pessoas não falavam sobre isso, só falavam, olha, ele morreu porque estava tomando banho no Rio São Francisco com a Camila Pitanga, esqueceram do principal, né? E eu, através desse vídeo, eu quis mostrar isso, o que realmente deve ser visto na pessoa. Porque a gente, infelizmente, tem um costume feio de falar mal das pessoas, né, e esquecer as coisas boas que as pessoas fazem. E na ausência fica mais fácil ainda falar mal das pessoas, né? Então, por que não lembrar as coisas boas que ele fez? Então, através desse vídeo, eu consegui contar as coisas boas que ele fez e mostrar um pouco da história dele. E aqui, para finalizar, uma pergunta. Bora Brasil pergunta aqui, tem muitos relatos de túmulos que voltaram a ser visitados depois dos seus vídeos? Tem sim. Tem muitos túmulos que as famílias acabavam abandonando, e quando eles veem a situação que está o túmulo, eles voltam
a visitar, e as outras pessoas também costumam visitar, né? Eu me lembro que eu gravei o túmulo em São Paulo, no cemitério Araçá, que é da Vida Alves. A Vida Alves, que foi a primeira atriz brasileira a dar um beijo na televisão. E quando eu gravei o túmulo dela, o túmulo estava totalmente abandonado. E no mesmo dia eu gravei o túmulo do jogador Denner, que era da Portuguesa, que foi para o Vasco, fez muito sucesso, e o túmulo também estava aberto. Aí eu gravei nesse cemitério esses 2 túmulos e postei os vídeos. No dia seguinte que eu postei o vídeo da Vida Alves, que foi essa grande atriz, a neta dela, que é a Thier, que fez músicas para novela, ela entrou em contato comigo e falou: Carlos, eu não sabia que estava desse jeito, porque eu pago uma pessoa todo mês para cuidar do túmulo. E ela fala que cuida, mas está aberto o túmulo. Nossa. Ela falou: eu posso mandar arrumar o túmulo e você faz outro vídeo? E assim aconteceu. Uma semana depois, o túmulo estava totalmente reformado e passou a receber muitas visitas, pessoas colocarem flores, irem conhecer o local onde repousam os restos mortais dela, e também do jogador Denner, que estava aberto, e a família pediu para fechar o túmulo dele. Quer dizer que a mulher pediu para você ir lá gravar novamente, porque o túmulo não estava... Novamente. E outro grande, que é muito conhecido, que estava no Rio de Janeiro sepultado, né, que é o Valdir Soriano. O túmulo dele, quando eu gravei no Rio de Janeiro, estava aberto, e toda chuva o túmulo lotava de água, o caixão ficava boiando. E quando eu gravei aquilo no Rio de Janeiro, jornalismo da Bahia inteira e do Brasil focou naquilo e falou: cara, o cara contribuiu tanto para a música brasileira, por que está abandonado dessa forma? E assim entraram em contato com a prefeitura, repercutiu em vários jornais do Brasil inteiro. Eu vi no Globo. No Globo, né? Isso. Repercutiu em vários jornais, e a família conseguiu entrar em contato com o cemitério lá do Rio de Janeiro e trouxeram para a cidade natal dele, construíram um lindo túmulo onde repousam, em Caetité, na Bahia, repousam os restos mortais dele, do pai e de um sobrinho. É um momento, uma honra estar junto com vocês. E agradecer também à rádio, à prefeitura de Xique-Xique, pelo desenvolvimento em todas as questões, né? E não é um sonho, pode se tornar uma realidade essa questão de ter um cemitério para animais aqui em Xique-Xique, como já existe em São Paulo. Em São Paulo tem cemitério e crematório para animais, e pode acontecer também aqui. Um terreninho que a prefeitura consegue ali, dá para fazer, né? E agradecer o imenso carinho que eu tenho por vocês aí, que ainda está junto há um tempo aí, e torço muito por vocês. Quero agradecer aqui a população de Xique-Xique, né? E que sempre que possível levem o nome da nossa cidade à frente, né? Agradecer o pessoal das Pedrinhas, que é onde eu cresci. Meu pai e minha mãe estão acompanhando aí, minha irmã também. A minha esposa, que está aqui também, né? Que é a minha editora-chefe. Como ela é dura. Micaela. Ela que faz as edições dos nossos vídeos. Que já está sendo remunerada, né, Micaela? já sim. Que tocam tanto aí no coração das pessoas quando vem as nossas homenagens. Que apesar de ser um tema triste, que é a morte, a gente busca sempre falar bem para as pessoas viver melhor a vida, que cada respirar é importante, pessoal. Se você tem a oportunidade de vivenciar, de fazer algo na sua vida, não deixe para o amanhã. E eu não estou falando nem ter dinheiro. Muitas vezes você tem vontade de dar um abraço em alguém que você ama, falar o quanto essa pessoa é importante, e você acaba postergando aquilo, deixando para o dia seguinte, e pode chegar um momento que você não vai ter mais tempo de fazer isso. Obrigado. As redes sociais é Carlos Me Explica Isso, né? Carlos Me Explica Isso. Colocando no Google já é o primeiro nas pesquisas. YouTube, Instagram e Facebook. Facebook, TikTok, Quai, tem tudo lá. Que maravilha.